Você tem ideia dos impactos do trauma na sociedade? Por que é tão importante que um número cada vez maior de pessoas entenda o que é trauma, como ele se forma e como afeta a nossa vida? É porque todos nós, direta ou indiretamente, somos afetados, com grandes prejuízos na qualidade de vida de cada pessoa com trauma, nas suas famílias e na sociedade como um todo. Sabe por quê? A ciência já demonstrou que o trauma não tratado é a causa oculta da maioria das doenças preveníveis e das adições. E está associado a 8 das 10 principais causas de morte no mundo, incluindo doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, câncer, diabetes, suicídio e overdose acidental. Ou seja, se não tratarmos o trauma que está por trás dessas doenças, a prevenção e o tratamento continuarão sendo muito pouco eficazes. Além disso, já está muito claro que traumas originados na infância, e principalmente nos períodos mais sensíveis do desenvolvimento, prejudicam o desenvolvimento do cérebro e causam déficits cognitivos, emocionais e sociais na vida dessas pessoas. Esses déficits frequentemente levam essas pessoas a adotarem comportamentos de risco para a saúde física e mental, e com isso elas se tornam mais propensas a adoecer e a desenvolverem uma série de incapacidades, o que agrava ainda mais as dificuldades sociais e aumenta significativamente o risco de morte precoce. Já passou da hora da gente entender que todos somos afetados pelos traumas não tratados. Você não precisa necessariamente lembrar de uma experiência traumática para ser traumatizado. Mas os mecanismos de enfrentamento que você desenvolveu de forma involuntária e inconsciente para conseguir lidar com o trauma certamente prejudicam a sua vida. Ou então, é muito provável que você conviva com alguém que tem trauma, que pode ser na sua família, na escola, no seu círculo de amigos, no trabalho, e o comportamento dessa pessoa, o estado emocional dela ou a saúde dela afetam a sua vida. A grande pergunta da pesquisa especializada tem sido: ok, nós sabemos que o trauma está por trás dos principais problemas sociais complexos que nós enfrentamos hoje. Doenças crônicas, violência doméstica, evasão escolar, transtornos mentais, adições e encarceramento. Mas o que então está na origem dos traumas psicológicos? E a resposta, meus caros, é nada menos do que as chamadas experiências adversas na infância. Que experiências? Desde dificuldades sociais e estruturais, como pobreza, racismo, discriminação por conta de crença religiosa, orientação sexual, etnia, gênero, etc. Violência na comunidade, até as questões de criação e atmosfera familiar, como violência doméstica por parceiro íntimo, saúde mental dos pais ou cuidadores, abuso de substâncias e abusos de todos os tipos: físico, psicológico, sexual, além de negligência emocional, abandono, doença grave ou morte na família. E tem mais. Os impactos do trauma não se limitam ao nosso microcosmo familiar, profissional e social. Eles também afetam os sistemas públicos de saúde, justiça e educação e causam prejuízos econômicos da ordem de centenas de bilhões de dólares por ano. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que os custos para a saúde pública, mais os custos sociais causados pelas experiências adversas na infância, que estão por trás dos traumas psicológicos, sejam de mais de 500 bilhões de dólares por ano na Europa e de mais de 700 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos.
Você consegue imaginar a magnitude do problema? Agora me diz, como é que nós vamos mudar esse cenário se algo tão onipresente e tão nocivo é totalmente desconhecido pela maioria da sociedade? Como é que nós vamos prevenir traumas se não entendemos bem as suas causas? Como é que vamos ajudar quem precisa se não sabemos quais são as maiores dificuldades causadas por trauma? E como é que vamos criar uma cultura familiar, educacional e de trabalho menos violenta? Se não percebemos que muitas atitudes socialmente aceitas têm efeitos desastrosos nas crianças e nos adolescentes. E por fim, mas não menos importante, como é que nós vamos reconhecer em nós mesmos as limitações, as lutas e os padrões impostos por traumas não resolvidos que ainda prejudicam a nossa vida e a vida de quem está perto, sem que a gente se dê conta? Trauma, minha gente, é um sorvedor de vida. Quantas vidas não são desperdiçadas por algo que pode não apenas ser tratado, mas acima de tudo, evitado? Entender o que é trauma, como ele se forma e quais são seus impactos na nossa vida é o primeiro passo para uma mudança cultural, que vai desde o microcosmo familiar, passando pelas relações na escola, no trabalho, no manejo de pacientes com trauma por psicólogos, médicos e psiquiatras, até o macrocosmo político, econômico, social e a criação de políticas públicas. Entender trauma coletivamente para poder curar os seus estragos e prevenir que aconteça é um trabalho precioso e necessário. E para isso, a gente precisa de você.